Então, Capsu, e nós vamos falar da declaração do Pete Hegseth, que falou que o Trump vai retomar o nosso quintal, se referindo à América Latina, ou seja, usando a expressão que muitos jornais de esquerda sempre falaram, não, que os Estados Unidos consideram a América Latina o quintal deles e não sei o que lá. E o Pete Hegseth falou exatamente isso, ou seja, deu munição para esse pessoal. Eu sempre reclamei aqui que um grande problema que existe no Brasil é o anti-americanismo, né? Essa ideia de que os Estados Unidos são o vilão que estão por trás do nosso problema, que a gente é pobre porque os Estados Unidos é rico e rouba a gente, controla a gente. E é lógico que não é isso que acontece, vocês sabem, economia não é um jogo de soma zero, não é porque alguns são pobres que outros são ricos, nem vice-versa. O que acontece é que os Estados Unidos tomou decisões corretas ao longo da sua história e o Brasil tomou decisões socialistas ao longo de sua história e por isso eles estão bem e nós estamos na merda, né? E digo mais, essa inveja, essa coisa de dizer que não, que os Estados Unidos roubou o Brasil, que é imperialista e coisa e tal, é o caminho mais fácil para o comunismo aqui no Brasil. O Pete Hegseth não está ajudando com essa fala dele, né? A gente tenta convencer de que não é por aí, coisa e tal. Aí o cara me fala uma besteira dessa, uma bola fora enorme do governo Trump. Mas que talvez possa significar coisas boas no final das contas, né? Os Estados Unidos restringiram vistos para mais de 250 funcionários do governo da Nicarágua. Já imaginou uma lavada dessa aqui no governo brasileiro? Que beleza que seria? E hoje teve uma publicação aqui falando, criticando o Brasil e Cuba, a relação dos médicos cubanos aqui no Brasil. Vamos entender esse assunto aqui porque, de novo, acho uma besteira encarar a América Latina como quintal dos Estados Unidos. Nunca fomos, na verdade, tá? O Brasil sempre teve uma independência muito grande. O problema é as ideias erradas que sempre vicejaram com muita força por aqui, que nos levou a essa situação dramática de pobreza que nós vivemos. Mas quem sabe não é positivo, no final das contas, as ações tomadas pelo governo Trump, né? É o que eu falo. Entre falar besteiras e fazer besteiras, é melhor falar besteira e seguirmos em frente com isso daí, com ações realmente positivas. Essa notícia foi sugerida por Saudade da Camisa Miami do Peter, Milei Turguniev e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, eu falo para vocês que essa relação entre Brasil e Estados Unidos sempre foi uma relação meio de ódio e inveja, né? Porque o Brasil e os Estados Unidos são países muito parecidos, se você parar para pensar. A gente foi fundado mais ou menos na mesma época, temos mais ou menos o mesmo tamanho e fomos colonizados por europeus da mesma forma. Como é que pode que a gente é tão diferente hoje em dia, né? Tudo bem, é lógico que nunca seríamos iguais assim, tem diferenças culturais, tem diferenças mil, mas como é que pode os Estados Unidos ser a grande potência do mundo livre e o Brasil ser esse país eco de terceiro mundo aí tentando se livrar de presidentes corruptos e ditadores de merda e coisa e tal? Ou seja, como é que pode essa diferença toda, né? Isso gera no brasileiro uma espécie de inveja, e inveja, vocês sabem, é o percussor do socialismo, né? O socialismo é a religião da inveja, né? É a visão da inveja. Eu já expliquei isso no vídeo meu lá, Meritocracia Existe, né? Lá no canal Ancapsu Classic, como toda a sustentação do socialismo é a inveja, pura e simples, né? Como é que pode? O outro tá tão rico e eu tô pobre aqui, não é possível, tem que ter alguma coisa errada, ele tá me explorando de alguma forma, né? E isso é um fato tão real aqui no Brasil, essa dor da inveja come tanto nos brasileiros que até na época do golpe lá de 64, né, quando eles desbarataram aquele serviço secreto tcheco que rodava aqui no Brasil e que falavam abertamente que o caminho para o socialismo no Brasil é o anti-americanismo, né? O pessoal via que o brasileiro tem uma inveja dos Estados Unidos, tem uma vontade de se distanciar dos Estados Unidos, e isso seria a chave para conseguir implantar o comunismo aqui no Brasil. É bem verdade que esse mesmo serviço secreto falava que ainda estava muito cedo para fazer o comunismo, a revolução comunista no Brasil. Eles próprios reconheciam que não havia condições de implantar o comunismo no Brasil naquela época, em 64, tá? Como eu falo para vocês, haviam pessoas que queriam a revolução comunista no Brasil em 64? É lógico que havia, um monte de gente queria. Havia condições de realmente ter uma revolução comunista no Brasil em 64? Não.
os milicos usaram isso para dar o golpe deles. É igual agora com o Bolsonaro e o STF. Existe condição de ter uma revolução, ou havia condição de ter um golpe de Estado do Bolsonaro em 2022? Não, não tinha nenhuma condição. O exército não iria apoiar ele, a maior parte da população não iria apoiar ele, não tinha nenhuma condição de haver um golpe em 2022. O STF, o Xandão, a esquerda está usando esse, entre aspas, golpe do Bolsonaro, essa possibilidade do golpe do Bolsonaro para eles darem o golpe, que é o que estão acontecendo agora, né? Mas enfim, eu tenho esse problema, eu sempre critiquei o pessoal muito por isso. Eu acho que o brasileiro, é lógico, eu não estou dizendo que você tem que elogiar os Estados Unidos em tudo, aliás, eu sou um grande crítico dos Estados Unidos em um monte de coisa. Volta e meia vocês vão ver vídeos aqui que eu critiquei o Trump agora, o pessoal, ai, que não sei que lá, como você pode criticar o Trump? Você tem que primeiro juntar 43 milhões de dólares para criticar o Trump, porque ele conseguiu juntar o argumento mais idiota que eu já vi na minha vida, né? Então você tem que fazer tudo que os outros têm que fazer para você poder criticar a pessoa. Então cadê o seu canal aí com 700 mil inscritos para poder me criticar primeiro? Você tá me criticando, tem que ter um canal de 700 mil inscritos primeiro para você me criticar, porra. Né? Uma idiotice. Não, você pode me criticar. Eu também posso criticar o Trump. Todo mundo pode criticar todo mundo. Não tem esse negócio não. Mas enfim. Eu critico os Estados Unidos pra caramba. Mas eu acho também que é importante diferenciar esse tipo de coisa. Os Estados Unidos comete um monte de erros com o Brasil. Dá para comparar com Rússia, China e outras ditaduras? Não! Os Estados Unidos é muito melhor que Rússia, China e outras ditaduras idiotas desse tipo. Isso é que o pessoal aqui, os anti-americanos do Brasil, custam entender. Não pode botar na mesma cesta isso, achar que não, já que os Estados Unidos está batendo na gente, vamos virar para a China. Não, a China é muito pior, a China é uma ditadura, meu amigo, é muito pior. A Rússia é uma ditadura, está invadindo outros países, está causando morte de um monte de gente. Não tem essa equivalência, né? Então, eu acho muito importante deixar esse negócio claro. Mas aí, o Pete Hegseth, que é um idiota, aliás, metade dessa equipe do Trump é uma cambada de idiotas, realmente, que ele nomeou lá no governo americano. O Pete Hegseth, que é um idiota, vem com esse papo de que vamos retomar o nosso quintal. E aí que eu falo, pô, aí é difícil. Como é que a gente vai fazer para convencer o brasileiro a não ser anti-americano com uma declaração dessa, né? Aqui, os jornais de esquerda, que o Brasil de fato, Carta Capital, tá todo mundo dando manchete, tá vendo? Não, os Estados Unidos acham que a gente é o quintal deles. Olha só, tá vendo? Não pode, temos que brigar com os Estados Unidos e coisa e tal. E até alguns sócios de direita aqui do Brasil também estão falando, tá vendo? Estados Unidos, aí, ó, quintal, não podemos aceitar isso não. Eu acho uma besteira. É lógico, foi uma besteira que o cara falou. E é o que eu falo pra vocês sempre. Falar besteira, menos mal. O problema é fazer besteira. Fazer besteira é muito mais sério no final das contas, né? E nesse aspecto, a verdade seja dita, no que tange a América Latina, até aqui os Estados Unidos têm acertado mais do que errado. Por exemplo, uma coisa muito bacana que aconteceu agora, dia 18 de abril, poucos dias atrás, Estados Unidos restringiram vistos para mais de 250 funcionários do governo da Nicarágua. É uma sanção que não chega a ser a lei Magnitsky, mas já impede esse pessoal de viajar para os Estados Unidos e ter um monte de coisa nos Estados Unidos. De novo, não chega a ser a lei Magnitsky, aquela que proíbe qualquer conta bancária, qualquer relacionamento bancário com os Estados Unidos. Mas já dificulta um monte de coisa para esse pessoal. Esse pessoal já não vai mais ver o Mickey, já não vai mais ver o Pateta. O chefe da diplomacia americana, o Marco Rubio, alegou violações de direitos como justificativa para a medida. 250 funcionários. Não preciso dizer para vocês que a Nicarágua, de fato, é uma ditadura amiga do Lula, né? Vocês sabem, né? O Lula defendeu o Ortega lá. Vocês lembram daquela reportagem, daquela entrevista que o Lula fez com jornalistas da Espanha, em que os jornalistas perguntaram qual era o posicionamento dele com relação ao Ortega basicamente fraudando a eleição, né? Porque o Ortega prendeu todos os candidatos que tinham alguma chance na eleição, e aí acabou ganhando a eleição, né? E o que o Lula falou? Mas se a Angela Merkel dirigiu o país, dirigiu a Alemanha por 16 anos, por que o Ortega não pode dirigir a Nicarágua por 16 anos? E a repórter falou para ele, mas a Angela Merkel nunca prendeu a oposição, né? A Angela Merkel nunca botou a oposição na cadeia para ganhar a eleição, né? E o Lula, não sei o que lá. O Lula defende esse tipo de canalha sul-americana, esses ditadores de merda sul-americanos aqui, né? 250 funcionários do governo da Nicarágua, que todos que estavam ligados ao governo do Ortega sofreram essa sanção do governo americano, né? Então, excelente notícia isso, é uma retaliação
justa contra um regime ditatorial. Excelente notícia aqui. O Marco Rubio falou aqui, ó, com esse novo conjunto de restrições, o governo dos Estados Unidos tomou medidas para impor visto a mais de 2.000 autoridades do regime Daniel Ortega e Rosa Murillo, e que privou o povo nicaragüense de suas liberdades fundamentais e forçou pessoas ao exílio. Ou seja, os Estados Unidos não tolerarão mais um ataque contínuo de Ortega e Murillo à Nicarágua. Enfim, é lógico, o Ortega diz que é perseguição, que é um absurdo, que não sei o que lá, mas certamente ele sentiu, porque, de novo, não foi só os líderes, não foi só o Lula, o Alexandre de Moraes deles lá, foi todo mundo, toda a galera, então foi proibido de ver o Mickey, né? E isso é uma coisa que pode ajudar aqui no Brasil, é o que eu falo para vocês aqui, ó. Ainda hoje teve essa postagem aqui do Bureau do Hemisfério Ocidental, Bureau Americano do Hemisfério Ocidental, falando sobre os médicos cubanos. E aqui, ó, nesse ponto aqui, eles falam aqui, ó, uma testemunha de uma médica cubana que veio para o Brasil, falando: meu contrato era absurdo. Eu assinei um contrato de forma que eu pudesse sair de Cuba. O governo cubano explorava e nos escravizava. Eles nos pagavam 25% do que o Brasil pagava por nós. E o governo cubano ficava com 75% do nosso salário. Sempre falei que esse negócio do mais médicos cubanos era um absurdo. É escravidão, isso é escravidão, não tem outro nome para dar para isso, né? E, ou seja, isso é exatamente o que o Rubio tá alegando aqui, ó, violação de direitos contra pessoas, contra cidadãos, né? Eu não vejo a hora do Rubio fazer alguma coisa contra o Brasil. Acho que dá uma turma boa aí do governo Lula. Não é só o Lula, não é só o Alexandre de Moraes. Tem que ser uma pá de gente colocada nessa barca, proibido de entrar nos Estados Unidos. E mais do que isso, né, com sanções econômicas, o que é muito importante também para dificultar a vida desse pessoal. Espero que, se vão falar besteiras como o nosso quintal, pelo menos façam coisas úteis. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.